Sabe aquele som alto do bar da esquina? Será que é só um incômodo ou pode ser algo muito mais sério, tipo um crime ambiental? Pois é, uma decisão importantíssima do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, veio para mudar o jeito como a lei encara a poluição sonora. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, para entender o que essa decisão significa na prática. Mas antes de a gente mergulhar nesse assunto, aquele lembrete rapidinho de sempre. Já deixa a curtida, começa a seguir a gente e compartilha nas suas redes sociais. Esse apoio é fundamental para a gente continuar trazendo mais conteúdos assim. Valeu mesmo! Então vamos lá. Para a gente conseguir entender bem o caso de hoje, vamos começar com uma história. Pensa numa situação que, olha, poderia muito bem acontecer aí no seu bairro. Vamos conhecer o João. Ele é dono de um bar super popular, sabe? Aquele lugar que tá sempre cheio, com música ao vivo, bem animado. O problema? O bar fica numa área que mistura comércio e residências. E aí já dá pra imaginar o que aconteceu, né? Os vizinhos começaram a reclamar do barulho. Falavam de estresse, de não conseguir dormir direito. E olha, não era só impressão, não. Fizeram medições e ficou comprovado. O som passava e muito do limite legal de 50 decibéis para aquela área durante a noite. Bom, com essas provas na mão, o Ministério Público entrou em cena. E a acusação não foi pouca coisa não, hein? O João foi denunciado por um crime bem sério, crime ambiental, com base no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. A lei fala em causar poluição que possa resultar em danos à saúde. Grave bem essa parte, possa resultar. Ela é a chave de toda essa história. E é aqui que a história tem a sua primeira grande virada. Quando o caso foi para o primeiro julgamento, o juiz olhou para tudo isso e teve uma interpretação completamente diferente. Ele decidiu contra a acusação de crime ambiental. Pois é, o juiz simplesmente desclassificou a acusação. Para ele, não era um crime ambiental, que pode dar até 4 anos de prisão. Ele entendeu que era só uma contravenção penal de perturbação do sossego, com uma pena bem mais branda. A diferença entre as duas coisas é gritante. E qual foi o raciocínio dele para fazer isso? Foi bem direto. Tudo bem, o barulho incomodava, era fato. Mas, segundo ele, não tinha nos autos um laudo técnico, uma perícia médica que comprovasse que aquele som tinha de fato causado um dano concreto na saúde de algum vizinho. Ou seja, faltava a prova do prejuízo. Olha que coisa, né? Um caso que parece simples, mas que depende de detalhes técnicos muito específicos. Isso só mostra como o direito pode ser cheio de nuances. Mas a história, claro, não parou por aí. E falando nisso, se um material como este que busca clarear as coisas é útil, que tal compartilhar? Cada compartilhamento ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a continuar desvendando mais temas complexos como este. Bom, o Ministério Público não se deu por satisfeito, claro. Inconformado com a decisão, recorreu. E o caso foi subindo de instância até chegar na mais alta corte do Brasil para esse tipo de assunto, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, a grande questão que chegou lá no STJ foi essa. Afinal de contas, o barulho excessivo do bar do João era um crime ambiental grave ou só um incômodo de vizinhança? A resposta deles iria definir o futuro de muitos casos parecidos em todo o país. E a resposta foi sim, de forma categórica. O STJ reverteu as decisões anteriores e concordou com o Ministério Público. Era sim um crime ambiental. Ok, mas por quê? O que fez o STJ pensar diferente? É aqui que está o pulo do gato. Para entender a decisão deles, a gente precisa conhecer 2 conceitos do direito que são, assim, a espinha dorsal de todo esse argumento. O primeiro conceito é o de crime formal. O que isso quer dizer? De um jeito simples, significa que o crime já está completo só com a ação de poluir. Não precisa esperar que um resultado ruim aconteça de verdade, como alguém ficar doente para o crime existir. A ação, por si só, já é o crime. O segundo conceito é o de perigo abstrato. Nesse caso, a própria lei já assume que aquela atitude é perigosa para a sociedade. A lei presume o perigo. Então, a acusação não precisa provar, caso a caso, que o barulho do João tinha o potencial de adoecer alguém. A lei já parte dessa premissa. Juntando esses 2 conceitos, o raciocínio do STJ ficou bem claro. O ponto crucial é o potencial de causar dano, e não o dano já comprovado. Por isso, aquela perícia médica que o primeiro juiz exigiu se torna desnecessária. A ideia da lei ambiental é justamente a prevenção, é agir antes que o mal aconteça. As medições de som e os depoimentos dos vizinhos já eram provas mais que suficientes.
E essa não é só uma opinião. Virou a tese oficial do tribunal, firmada num julgamento que agora serve de guia para todos os casos parecidos no país. Eles deixaram bem claro: a simples potencialidade de dano é o que basta. Ok, a gente entendeu a parte jurídica da coisa. Mas e aí? O que isso muda na prática, no nosso dia a dia? Vamos ver quais são as consequências reais dessa decisão. E é aqui que a gente entende por que essa decisão é um verdadeiro marco. Primeiro, ela fortalece a proteção da saúde de todo mundo porque foca na prevenção. Segundo, facilita muito o trabalho da acusação, que não depende mais de laudos periciais caros e complexos. E talvez o mais importante de tudo, ela responsabiliza quem gera o risco e não apenas quem causa o dano final. E toda essa discussão nos deixa com uma reflexão importante, né? Com a poluição sonora cada vez mais presente nas nossas cidades, onde é que a gente traça a linha entre o que é só um aborrecimento pessoal e o que já se torna um verdadeiro perigo para a saúde de todo mundo? É uma questão para a gente pensar. E com essa reflexão, a gente chega ao fim da nossa análise de hoje. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo dedicado a entender esse tema tão relevante com a gente. Se esse conteúdo foi útil e você quer continuar se aprofundando em outros temas, fica o convite para seguir o Direito Cast lá no Spotify. Assim, fica por dentro de todas as nossas análises em áudio. E claro, não se esqueça, deixar a sua curtida faz toda a diferença para que nosso trabalho consiga alcançar mais gente interessada em entender o direito de uma forma clara. E para quem prefere acompanhar com o apoio visual dos slides, é só procurar por Direito Cast no YouTube e também no TikTok. Até a próxima!